essa não precisa ser rápida não, porque é importante que ele está com o diretor executivo Pedro Benedito do Hospital Santa Maggiore, que isolou essa unidade para atender casos de coronavírus, onde uma pessoa morreu e outras 4 mortes estão sob investigação do coronavírus, 4 ou 5. O Rodrigo pode ficar à disposição, porque essa notícia é muito importante mesmo. Pois não, Rodrigo. Exatamente, Datena. Esse número aumentou para 5, conforme o doutor Pedro nos contou há instantes. São casos ainda suspeitos, os exames ainda não foram concluídos. Primeiramente, eu queria que o senhor falasse a respeito da morte de um paciente que deu entrada no hospital da rede no último dia 14 e faleceu na tarde de ontem. Bom, Datena e todos os telespectadores, o importante frisar nesse momento é que esse paciente, ele deu a entrada no dia 14, agora de março. Ele relatou na entrada que ele vinha com sintomas gripais e os processos clínicos dele começaram a evoluir com piora. A partir do dia 14 foi quando ele procurou o serviço de atendimento. Procurando o serviço de atendimento, foi feito aí o diagnóstico clínico e radiológico desse paciente, o exame tomográfico apresentando sinais aí que tanto a OMS quanto o Ministério da Saúde indicaram para todos nós que poderia ser os sinais aí de coronavírus, e esse paciente foi internado como suspeita de Covid no dia 14/3. No dia 14/3 mesmo, esse paciente já foi entubado, precisou de ventilação mecânica para manter o suporte de vida dele. No dia 15 ele continuou evoluindo com gravidade, e no dia 16/3 esse paciente veio a falecer aí de insuficiência respiratória. Porém, no dia 16/3, ainda não tínhamos esse resultado do exame de Covid-19. Ele tinha todo um aspecto clínico e de exames radiológicos, a tomografia apresentando sinais clássicos, porém, o exame só veio a ser confirmado hoje, pelo serviço privado que fornece para nós aí todas as informações do Covid-19. E veio a confirmar que esse paciente que faleceu ontem, no dia 16, era realmente um paciente acometido pelo Covid-19. Paciente de 62 anos, um homem diabético e hipertenso. Exato, é um paciente de 62 anos, tinha comorbidades aí até um pouco clássicas para os pacientes acima de 60 anos, porém que desenvolveu a doença de uma maneira muito rápida. Não que ele tenha demorado para procurar o serviço, até porque é fundamental que todos entendam a necessidade da procura pelo serviço é quando a pessoa sim está sentindo desconforto para respirar. Se existe o desconforto para respirar, existe o quadro de febre, é imperativo a busca pelo serviço. Tirando esses quadros, gripes comuns e gripes simples, simplesmente vão criar pânico, que não é a necessidade nenhuma nesse momento, que todo o modelo vem sendo controlado. Os casos hoje o governo tem passado para todos de uma maneira muito clara, e agora o que é preciso fazer é justamente inibir a população de continuar andando aí pelas ruas e fazer um pouco mais de restrição domiciliar para que esses casos não se reproduzam cada vez mais. O Rodrigo, é uma pergunta importante essa colocação, Rodrigo, não pode passar desapercebida. Senão você vai entubar o sistema público e particular de saúde e vai paralisar, como aconteceu na Itália. Só devem procurar hospitais públicos ou particulares, ou posto de saúde, ou UBS. Quem tiver dificuldade de respiração, é aquela respiração de cachorrinho, assim, ó, que você não consegue respirar com muita facilidade. E febre alta. Esses são os principais fatores determinantes de Covid. Se não for isso, espirrar, eu já espirrei 3, 4 vezes aqui. Você entendeu? Se for outra coisa parecida com gripe, não adianta você procurar o hospital, o UBS, o hospital particular, porque você que não tem o coronavírus pode pegar no hospital cheio de gente com Covid. Então, eu acho que é importante destacar isso que o doutor falou. Respiração curta. Não consegue respirar e febre alta, fundamental, aí sim você tem que procurar uma unidade médica para saber se está com Covid. Fora isso, não vá se meter a besta, porque você pode pegar uma doença que você não tem. Eu estou errado, doutor? Não só os serviços... Exato.
Não, de modo algum. Não só os serviços de urgência e emergência da Prevent Senior, mas os outros serviços estão preparados para receber os pacientes. A grande característica é fundamental que o paciente ele tenha também uma noção clara de que o sintoma precisa estar evoluído. Um paciente sem sintoma evoluído, ele não apresenta os sinais clássicos que vão ser imperativos para uma internação. O paciente e os pacientes que foram internados em um hospital que nós já dedicamos para os pacientes da Prevent Senior com os sintomas mais clássicos é fundamental. Então, na hora que nós restringimos um hospital exatamente para aquele modelo de atendimento e todos os pacientes com febre persistente e desconforto respiratório que precisam de atendimentos mais adequados são encaminhados para aquela unidade, significa que você consegue focalizar e dar cada vez mais assistência para esse tipo de paciente com os sintomas persistentes. Quantas pessoas tem na UTI aí, do hospital, dessa unidade, com suspeita de Covid e quantos estão confirmados com Covid e estão na UTI? Na Itália, por exemplo, só para dar um caso, a Itália foi negligente com a saúde dela. Lá, hoje, não tem unidade de terapia intensiva com respirador para atender todas as pessoas, né? As pessoas têm que ser atendidas em leitos normais, onde há leito cirúrgico, onde haja respiração, e a gente está fazendo tudo para que isso não aconteça aqui no Brasil. Aí no hospital, quantas pessoas estão internadas com suspeitas de Covid, quantos casos estão confirmados com Covid e quantos estão nas unidades de terapia intensiva? Ao todo, Datena, nós temos coletados exames de pacientes com sintomas sugestivos de 365 pacientes em toda a rede. Desses 365 pacientes, nós temos aí 56 desses pacientes que já vieram positivos para o Covid. Tá? Uma situação muito clara é que os pacientes que estão internados, eu ainda tenho um número grande desses pacientes que não estão com o resultado positivo, justamente porque ainda não temos o resultado em mãos devido ao grande volume que chegou aí de exames no serviço privado e público nos últimos dias. Então, tiveram muitas pessoas fazendo os exames e todas as pessoas que fizeram os exames literalmente abarrotaram o sistema de diagnóstico. Então, nós temos aí, como você citou, 5 casos de óbitos que foram encaminhados para essa unidade dedicada com quadros clássicos de Covid, que estão sendo aí aventadas as possibilidades de todos esses 5 óbitos serem pelo coronavírus, porém, como os exames ainda não estão liberados, nós não conseguimos confirmar e aí passar a informação mais atualizada para todos vocês. O que as pessoas não estão entendendo é que você separa, por exemplo, por grau de letalidade, a idade e a condição do paciente, né? Mas não interessa, porque uma letalidade aparentemente baixa, vamos botar aí 3,6 ou 3 pontos percentuais, numa população de 210 milhões de pessoas, passa a ser uma letalidade alta, porque são 3% em cima de 210 milhões de pessoas. Foi mais ou menos o que aconteceu com a gripe espanhola no começo do século passado, que não tinha tanta gente assim no mundo e não tinha essa mobilidade que nós temos. Então, o problema não é o percentual da letalidade, é que tem muita gente. O problema é evitar a contaminação. Como é que você evita a contaminação? Tomando as medidas de higiene e evitando que as pessoas circulem. É o que estão fazendo os países da Europa mais afetados, com essas medidas todas que nós estamos tomando agora em São Paulo, Rio, pacientes com mais idade trabalham em casa, outros são escalonados, menos uso de sistema público de transporte coletivo, quase nesses países que eu falei, França, Inglaterra nem tanto, mas Espanha, Itália, as pessoas não podem sair na rua, senão a polícia vai em cima. Eu tenho uma entrevista com o Moro, que ele garantiu que ia usar a força policial se fosse necessário. À tarde ele confirmou com o Mandetta. Então, o problema não é o percentual de letalidade, é você impedir
que essa porcaria se espalhe, como está se espalhando pelo mundo, é conter o surto até que se descubra uma vacina, ou até que se descubra um remédio, mas para isso a gente tem que conter o surto. Eu acho que é mais ou menos isso, não, doutor? Perfeitamente, Datena. Nós já temos um serviço aí pelo nosso site para os beneficiários da Prevent Senior. E a nossa preocupação, ela começou há algum tempo atrás, justamente porque hoje são quase 500 mil de vidas em São Paulo, com uma média de 68 anos. Então a nossa preocupação começou lá atrás. Para o sistema estar preparado, literalmente, e dedicar todo um hospital para o atendimento desse tipo de paciente, é justamente porque o sistema ele foi preparado para isso. Os avisos eles foram dados precocemente, agora a população precisa entender. Para os pacientes que hoje necessitam de tirar alguma dúvida, estejam com sintomas e com dúvida, existe todo um serviço de teletriagem que pelo próprio site da operadora o paciente consegue acessar e dessa maneira ele tirar a dúvida com enfermeiros e médicos. E aí, havendo a necessidade, eles são sim encaminhados para uma unidade de atendimento. Mas é imperativo que as pessoas entendam que não há necessidade qualquer de pânico, uma vez que todo esse sistema é controlado pelo sistema que é todo fechado, pelo serviço público e pelo governo que tem monitorado tudo. Aqui a grande situação do momento é exatamente precaução de contato e não sair de casa. Não, aqui a gente tem, por exemplo, a gente não tem a grana que tem os americanos, que o Trump numa caretada botou 51 bilhões de dólares da economia. A gente não tem essa grana. Em compensação lá, eles não têm o sistema público de saúde que nós temos aqui, que precariamente ou não, é um sistema público de saúde que dá para você rastrear com algum grau de confiabilidade quantos casos você tem. Lá eles nem isso têm. Então, a cada dia, uma nova medida que o Trump está aconselhando. O que ele aconselhou hoje, agora há pouco, Simão? O presidente Donald Trump, você que está me ouvindo aí, Simão, está recomendando que as pessoas fiquem em casa mesmo. Está recomendando que as pessoas dos Estados Unidos da América do Norte, a maior potência econômico-militar do mundo, fiquem dentro de casa. É isso que o Donald Trump está recomendando lá nos Estados Unidos. Uma coisa que me chama a atenção, mesmo porque faz parte do heroísmo, é quanto aos profissionais médicos e clínicos, e enfermeiros, e bombeiros, e gente do SUS, gente do SAMU, que essas pessoas são as primeiras a ter contato com os contaminados e que, é claro, há que se ter um controle muito grande em relação à possível contaminação dessas pessoas, que essas pessoas têm que ser preservadas, mesmo porque preservando a vida dessas pessoas é um ato não só humanitário, mas um ato também de manter o sistema funcionando para salvar mais gente. Vocês devem ter preocupação clara com isso, da mesma forma que eu tenho preocupação com os garis, que os caras falam que vão limpar ônibus aqui ao final de cada linha. Não adianta você mandar o cara limpar ônibus ou trem do metrô se você não der a roupa adequada para o cara limpar, que ele vai se contaminar e vai morrer, e além de ser terrível isso, você praticamente convidar um cara a morrer, vai contaminar mais gente. Então a gente tem que tomar cuidado com essas medidas que a gente toma no Brasil, porque o Brasil, a gente sabe, é um país emergente, a 10ª economia do mundo, mas é um país que tem dificuldade. Então, os profissionais clínicos são os primeiros a serem afetados. Eu vi ontem um documentário na Sky muito bom sobre Wuhan, onde surgiu a doença. O governo chinês, segundo esse documentário, tem uma participação muito grande nisso. Wuhan é uma cidade que eu não conhecia, pensei que era uma província. Tem 11 milhões de habitantes, cidade linda, fantástica, quase que a população de São Paulo, não é? Wuhan é uma cidade que é uma cidade universitária, só que aconteceu o surto no pior lugar do mundo que podia acontecer. Porque, primeiro, a cidade universitária foi no ano lunar chinês, quando as pessoas viajam muito, ela fica no centro da China, e dali as pessoas partiram para o mundo inteiro, e para a China também. Por isso que se espalhou a doença. O primeiro médico que descobriu isso, que foi um jovenzinho, ele começou a perceber que era um SARS modificado. O SARS matou 774 pessoas, mais ou menos, aquela tal daquela gripe aviária ou coisa parecida. Ele percebeu que era a mutação de um SARS que poderia ter sido
originado aí de um morcego que um tal de pangolim, que é um tatuzinho, comeu e tinha no mercado chinês ali de Wuhan, que saiu dali. Esse cara foi detido pelas autoridades chinesas, segundo esse comentário, e depois morreu. E dizem que ele apanhou pra caramba antes de morrer. Depois disseram que ele morreu da doença. Então, houve negligência, sim, do governo chinês, e os próprios chineses não estão satisfeitos com o que foi feito lá na China, no sistema chinês, segundo esse documentário. Se isso é verdade ou não, é problema do documentário, não é meu problema, mesmo porque eu não fiz o documentário. Mas se alguma coisa saiu do controle, saiu, e coisas não saem de controle de uma hora para outra. Agora, o momento agora é da gente tomar providências e combater, obviamente, que esse vírus. O senhor é favorável ao controle total da mobilidade urbana, com o que estão fazendo aí os países europeus aí, evitando que as pessoas saiam na rua, que vão trabalhar e daí por diante, com o que os Estados Unidos começam a fazer agora? Datena, eu como médico e fundamental aí, como um gestor de saúde, tá bom. Eu estou orientando a todos os meus pacientes, a toda a comunidade hoje, que tem aí a informação com necessidade de ser veiculada pela nossa operadora, é sim de restrição em domicílio, para se proteger e evitar que haja dispersão aí tão intensa do vírus. Quanto mais ficar em casa, melhor é. Fechamento de fronteira, tudo isso está sendo feito pelo mundo inteiro. Eu acho que o governo brasileiro vai começar a pensar de uma forma mais definitiva sobre isso a partir de agora. Bom, Rodrigo Hidalgo, como sempre, conseguindo informações em primeira mão, dos melhores repórteres que a gente tem, vai preparar um grande trabalho para o Jornal da Band. Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado, doutor, e que Deus nos ajude. Sorte para nós aí. O Rodrigo, só confirmando. Obrigado, uma pessoa morta confirmada pelo coronavírus e há mais 5 suspeitos de terem morrido pelo coronavírus. É isso, Rodrigo? Exatamente. No mesmo hospital, são 3 homens e 2 mulheres de 70 a 86 anos de idade. São idosos que já tinham doenças, históricos de doenças. O exame ainda não foi, o resultado ainda não foi concluído, mas havia suspeita forte de coronavírus. No caso desses 5 pacientes, os exames devem ser divulgados, os resultados devem ser conhecidos nas próximas horas.